Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Cadê o rapaz que estava no teclado? Faz um fundo para mim. Eu não vou cantar não, é só para emocionar o pessoal um pouco. Versículo 1. Vamos ler? E o seguinte. Jesus estava caminhando e viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascessem cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Versículo 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Versículo 6: tendo dito isto, cuspiu no chão, e com a saliva fez lodo e aplicou nos olhos do cego. E disse-lhe: vai até o tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, lavou e voltou vendo. Repita isso comigo: foi, lavou e voltou vendo. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Pai, nós honramos a sua presença nesse lugar. Há uma convicção no nosso coração de que foi o Senhor que nos atraiu para esse ambiente. O meu pedido para essa manhã é para que o Senhor fale conosco, que essa palavra ela nos confronte, que essa palavra ela nos constranja. Eu oro ao Espírito Santo de Deus para que no nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem liberado sobre esse lugar, aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, possa reverberar. Que daqui 10, 20, 30 anos nós possamos se lembrar daquilo que o Senhor está liberando nesse lugar nessa manhã. Eu peço, Senhor, para que no nome de Jesus toda distração desapareça e que haja um alinhamento entre céus e terra. Que cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, adolescente que está nesse lugar seja tomado por aquilo que o Senhor está gerando nesse ambiente. Eu te peço para que no nome do Senhor Jesus o Senhor fale conosco. Que nós sejamos essa manhã uma terra fértil para aquilo que o Senhor já está fazendo. É o que eu te peço, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Se quiser, pode abaixar as luzes, por favor. Eu queria pedir para alguém me trazer um copo de água, por favor. A minha voz já não está muito boa, de manhã fica pior ainda. Você promete que você não vai dormir? Você me dá 30 minutinhos? Amém? Olha para quem está do seu lado e fala: não durma não. Não vou dar um chute bem na sua canela. Eu quero compartilhar algo com vocês que Deus tem falado comigo. E vindo para cá, essa mensagem ela saltou no meu espírito. E eu acredito que existem momentos em que alguns textos eles saltam. E eu acredito que vai fazer muito sentido com aquilo que vocês têm vivido aqui nesses últimos dias. Muito obrigado. A temática de vocês é sem volta, amém? E aí hoje eu quero ir um pouco na contramão. Por isso que eu quis ler esse último versículo com vocês. Então vamos lá. Jesus aqui, ele aparece caminhando. E a caminhada de Jesus, ela carrega um propósito e um porquê. E um dos maiores ensinamentos de Jesus enquanto caminha é mostrar para nós que o que mais importa na caminhada não é a caminhada em si. O que mais importa na caminhada é eu saber o porquê que de fato eu estou caminhando. Eu preciso entender que nessa caminhada que nós estamos, o que mais importa não é eu estar fazendo o que eu estou fazendo enquanto eu caminho. É eu saber o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo enquanto eu caminho. Há quem diga que enquanto nós não temos uma convicção do porquê de fato nós estamos caminhando, pouco importa
para onde nós estamos indo, se eu não sei o porquê eu estou indo para onde eu estou indo. Então Jesus aqui, ele não está apenas caminhando. Jesus sabe de onde ele veio, Jesus sabe quem ele é, e Jesus sabe para onde ele de fato está indo. O grande problema da nossa geração é porque nós somos uma geração acelerada demais. Tudo que aparece de novo nós abraça. Tudo que aparece de novidade nós queremos abraçar. O grande problema nosso nunca foi começar as coisas. O nosso grande problema sempre foi permanecer naquilo que a gente começou. É por isso que nós começamos a nos tornar uma geração que nós carregamos um currículo gigantesco. Muito obrigado. Nós carregamos um currículo gigantesco de coisas que nós começamos a fazer. Só que o grande problema é porque nós não temos estrutura para permanecer aquilo que a gente começou. E aí o grande problema no meio dessa caminhada que a gente está exercendo é que nós queremos nos envolver com muita coisa, mas não há uma convicção no nosso coração do porquê nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. E aí você precisa entender algo aqui, meu irmão. O grande anseio do coração de Deus não é te envolver em um ativismo ministerial, aonde aqui dentro você canta, aqui dentro você prega, aqui dentro você dança, aqui dentro você canta, aqui dentro você faz tudo, mas não há uma convicção no seu coração do porquê você está fazendo o que você está fazendo. E aí você precisa entender que se você não tem uma convicção do porquê você faz o que você faz, a sua caminhada é uma caminhada vã. Até que você está me entendendo? Então Jesus está caminhando, mas ele sabe o porquê que ele está caminhando. E aí a gente precisa entender que o desejo do coração de Deus nesse tempo é levantar uma geração convicta. Por que você está fazendo o que você está fazendo aqui dentro? Por que você canta, cara? Por que você prega? Por que você lidera? Por que você toca? E aí a gente começa a perceber que quando essas perguntas começam a surgir, a gente olha para a nossa vida e a gente carrega uma dificuldade gigantesca em responder essas perguntas. Por quê? Porque tudo o que nós exercemos aqui dentro começou a se tornar robótico e automático. Então nós começamos a fazer isso daqui porque vir para cá para nós no domingo de manhã faz parte da nossa rotina. Estarmos aqui em uma escala de domingo faz parte da nossa rotina. E aí a gente começa a tornar aquilo que é sagrado comum, aquilo que é sagrado banal. Por quê? Porque não há mais um propósito e um porquê daquilo que nós estamos fazendo. Então Jesus aqui está querendo trazer para nós um ensinamento. O ensinamento é simples. Não basta você estar apenas caminhando. Você precisa saber o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Então eu conheço muita gente que está numa correria gigantesca, mas não avança. Por quê? Porque eu preciso compreender que correria não significa construção. Porque talvez você é alguém acelerado demais, correndo para lá e para cá, mas você precisa entender que você só será plenamente feliz quando você se tornar quem Deus te chamou para ser. É por isso que você precisa compreender algo, meu irmão. Quando você olha para a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 11, você vai ver o Senhor liberando uma palavra para as árvores. E a palavra que o Senhor libera para as árvores é: gerem frutos, mas gerem frutos conforme a sua espécie. É o Senhor olhando para uma macieira e dizendo: gere frutos, mas gere o quê? Maçã. É o Senhor olhando para uma mangueira e dizendo: gere frutos, mas gere o quê? E aí a gente começa a perceber que Deus aqui, Ele não apenas está liberando uma palavra para que essas árvores gerem frutos, para ensinar para nós que a maior... E aí a gente chega dentro de um ambiente como esse, e nós vemos pessoas correndo para lá e para cá, vivendo de tudo, mas essas pessoas estão gerando todo tipo de coisa, menos aquilo que Deus já chamou elas para gerar. E aí você precisa entender que dentro desse propósito chamado reino de Deus, o que mais importa não é o tanto de coisa que você está fazendo, é se você está gerando o que você nasceu para gerar. Então não adianta você chegar aqui dentro e você tentar se envolver com tudo, mas não se envolver com aquilo que Deus te chamou para você se envolver. Até que você está me entendendo? O corpo, a igreja de Cristo, é um corpo, amém? E a Bíblia vai dizer que esse corpo é formado por membros. O grande problema é que talvez Deus te chamou para ser braço e você está tentando ser perna.
E sabe qual a maior crise de identidade dentro das nossas igrejas? No meio da nossa geração? É porque talvez você é uma macieira e você está tentando gerar manga. E aí sabe qual é o grande problema? Você vai gastar tempo, você vai gastar recurso, mas você nunca vai conseguir gerar algo que você não nasceu para gerar. E aí por isso que você está frustrado aqui dentro, porque você está se envolvendo com coisas que não é da sua alçada. Você está gastando tempo tentando ser alguém que Deus não te chamou para ser. E aí a maior frustração da sua vida é porque você está tentando gerar coisas que você não nasceu para gerar. E aí sabe qual é o grande problema? Enquanto você não entender quem Deus te chamou para ser aqui dentro, você nunca vai ser um membro, você vai se tornar uma prótese aqui. E aí sabe qual é o grande problema disso? A prótese, ela tem a mesma aparência do membro. Às vezes, ela tem até o mesmo movimento, mas ela não está ligada à mente e ao coração. A prótese, ela funciona, mas ela não flui. E o que tem mais dentro da igreja são pessoas que estão funcionando, mas elas não estão fluindo. Porque funcionar é te colocar em qualquer lugar, você exerce tudo. Agora fluir é só quando você se envolve com aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Deixa eu correr que senão me empolga e a gente passa do horário. Então Jesus, Ele está nos trazendo esse ensinamento. Eu estou caminhando, mas eu sei o porquê que eu estou caminhando. Eu estou construindo isso, mas eu sei o porquê que eu estou construindo isso. E aí a gente olha para uma igreja acelerada naquilo que elas estão querendo construir, naquilo que eles estão querendo fazer, e a gente começou a confundir qual é de fato o propósito de Deus. Meu irmão, nunca mais se esqueça disso que eu vou te falar. O reino de Deus não é uma empresa que depende do seu serviço. Você trabalha onde você trabalha porque eles precisam do que você faz. Só que a igreja está de pé há mais de 2000 anos. E acredite, você fazendo ou não, ela vai permanecer em pé. Everton, então para que Deus me chamou? Quem é que é pai? Imagine que um dia o pai decide chamar o filho para ajudá-lo a lavar o carro. O filho vai receber aquele convite como a maior missão da vida dele. Ele vai buscar o balde, vai buscar o sabão, vai buscar a bucha. Por quê? Porque ele quer deixar o carro limpo. A maior preocupação do filho é deixar o carro limpo. Só que o pai sabe que ao chamar o filho, ele vai gastar mais tempo, sim ou não? Vai gastar mais sabão, vai gastar mais água. E na maioria das vezes, o filho vai mais atrapalhar do que ajudar. Você concorda? Então dá para você entender que a maior preocupação do pai não é ver o carro limpo. Porque se fosse apenas ver o carro limpo, ele limpava só. Enquanto a maior preocupação do filho é limpar o carro, a preocupação do pai é ter tempo com o filho. Isso aqui é ministério. Deus não te chamou porque quer ver o carro limpo. Deus te chamou porque quer ter tempo contigo, cara. Porque você precisa entender que você serve a alguém que te chamou para uma missão que ele poderia resolver ela só. Você já parou para pensar nisso? Você canta, você prega, você lidera no mundo que está em caos. Só que hoje, se Deus quisesse um instalar de dedo, Ele resolveu o problema do mundo. Então Ele não te chamou porque depende de você. Sabe qual é o primeiro momento na Bíblia que a palavra chamado aparece? Gênesis capítulo 3. Depois que o homem cai, Deus desce no jardim. E todas as outras vezes que Deus descia no jardim, Deus nunca havia precisado chamar o homem. Nunca. Porque todas as vezes que Deus descia antes do pecado, o homem estava à prontidão esperando. Só que depois que o homem peca, o Senhor desce no jardim. É a primeira vez que a palavra chamado aparece. E sabe qual é a expressão da palavra chamado aqui? Não é para enviar ninguém, é para trazer para perto. Para que a gente entenda que o que sustenta o chamado na nossa vida, o que sustenta o ministério na nossa vida, não é o talento que a gente tem, é o quão perto de Deus nós estamos. Então eu preciso entender algo, meu irmão. O maior propósito aqui é eu carregar essa convicção. E eu só vou carregar essa convicção se eu caminhar com o Senhor. Então o primeiro versículo é isso. Jesus está caminhando, mas a caminhada dele tem um porquê. Ele sabe o porquê que ele está fazendo o que ele está fazendo. Então a gente precisa entender que passou do tempo de nós começarmos a viver as coisas aqui dentro com mais convicção. Eu canto, mas eu sei porque eu estou cantando. Eu prego,
mas eu sei porque eu estou pregando. Eu lidero, mas eu sei porque eu estou liderando. Eu evangelizo, mas eu sei porque eu estou evangelizando. Eu sei o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu sei o porquê que Deus me chamou para aquilo que eu estou exercendo. Há uma convicção no meu coração. Eu não estou cantando só porque eu sou escalado. Eu não estou abrindo culto só porque alguém me chamou. Eu carrego uma palavra e eu sei o porquê eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Então eu preciso carregar essa convicção, cara. No meio dessa caminhada, está escrito que Jesus encontra alguém. E é um paradoxo engraçado, porque aqui, Jesus está vendo um homem que não vê. Essa é a palavra. Ele está caminhando, enquanto ele caminha, ele se depara com um homem que não enxerga. E aí surge a primeira pergunta: quem pecou? Ele ou seus pais? E não se assuste, a resposta de Jesus é: ninguém pecou. Ele nasceu assim, para que através dele, a glória de Deus fosse manifestar. Só que acontece algo interessante. Jesus aqui, já tinha se deparado com outro cego. Você lembra de Bartimeu? Com Bartimeu, o Senhor libera uma palavra. E liberando uma palavra, aquele homem é curado. Só que aqui, Jesus decide fazer algo que ele nunca fez. É algo totalmente diferente de todas as outras curas que ele realizou. É diferente de todas as outras coisas que ele fez. Está escrito que aqui, Jesus decide cuspir no chão. E quando ele cospe no chão, ele decide fazê-lo um filho de Deus. E ainda mais, como o próprio Deus. Para muita gente era uma blasfêmia as pessoas olharem para ele e dizer que ele era o filho de Deus. E aí João agora tem uma missão. E qual é a missão de João? Apresentar para aquelas pessoas, de uma forma nítida e de uma forma clara, que aquele homem que estava caminhando entre eles, não era apenas um profeta, não era apenas um mestre, mas ele era o próprio Deus. E como que João vai fazer isso? Chegar na sua casa, depois você lê todos os primeiros capítulos de todos os evangelhos, você vai perceber que João é o único que começa falando de Jesus de uma forma totalmente diferente. João começa pregando para a multidão dizendo: no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa mensagem se torna uma das mensagens mais escandalosas. Como um homem comum, em carne e osso, é o Deus. Não faz sentido. Só que o que João estava fazendo aqui era trazer para aqueles homens que a história de Jesus não começou a partir de Maria. Porque para muita gente, Jesus até aquele momento era apenas o filho de Maria e de José, o carpinteiro. Só que quando João vem pregando essa mensagem, ele vem pregando essa mensagem para que aqueles homens e aquelas mulheres pudessem compreender: ele é o próprio Deus. E aí, meus irmãos, quando Paulo vai falar sobre ele, Paulo vai dizer: porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Quando Isaías vai falar sobre ele, ele é chamado de príncipe da paz, pai da eternidade. Quando nós falamos sobre eternidade, a gente entende que a eternidade não tem início, não tem meio, não tem fim. Só que a maior loucura do evangelho é eu entender que para eu ser pai de alguém, eu preciso ter vindo antes, sim ou não? Só que como que Jesus é pai da eternidade, se a eternidade não tem início? É para a gente entender a magnitude de quem que João estava falando. Então aqui eu preciso entender que por conta de todas essas características, Jesus ele não existe, ele é. E qual é a diferença? Tudo aquilo que existe é extraído de algo que já está pronto. Você está sentado numa cadeira que existe, porque ela foi extraída de algum lugar. Essa igreja, ela existe porque tudo que foi usado para construí-la foi extraído de algum lugar. Agora, quando nós olhamos para Cristo, é diferente. Ele não foi extraído de lugar nenhum. Tudo que existe foi extraído dele. Então ele é a própria eternidade. Amém? Agora olha o que está acontecendo aqui. Se Cristo é a própria eternidade, você concorda comigo que tudo que sai dele é eterno? Toda palavra que ele libera é eterno. Tudo que ele faz aponta para a eternidade. Por quê? Porque ele não se enquadra no nosso tempo. Ele está acima do Cronos, ele está acima do Kairos.
Tudo que você fez ou tudo que você vai fazer, Ele já sabe. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Por isso que Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tudo começa nele, tudo termina nele. Amém? Agora o que nós estamos vendo é esse Deus feito em carne, cuspindo no chão. O que está acontecendo aqui é algo muito simples, mas é algo muito profético. Jesus está agora levando aquele homem para um lugar chamado convergência. Repita comigo: convergência. O que é essa convergência? Simples. O Senhor está unindo céu e terra. Quando Ele cospe no chão, Ele está unindo aquilo que é eterno com aquilo que é passageiro. Quando Ele cospe no chão, Ele está unindo o céu, que é Ele, com a terra, que é o pó que Ele está cuspindo. E Ele mistura essas duas coisas. E ao misturar essas duas coisas, Ele coloca nos olhos daquele homem. Ele poderia ter liberado uma palavra, mas sabe por que Ele faz isso? Porque a intenção de Jesus não era entregar para aquele homem só uma visão terrena. A intenção de Jesus era liberar sobre aquele homem uma visão terrena, mas uma visão espiritual. Ele precisava compreender como a terra se move, mas também como o céu se move. Só que o que está acontecendo aqui? Ele cospe, mistura, coloca nos olhos do homem, e a palavra liberada é: vai ao tanque de Siloé lavar. Siloé significa o lugar de envio ou o enviado. Você não vai ver na Bíblia absolutamente ninguém pegando na mão daquele homem e levando ele até o tanque. Nenhum discípulo vai ajudá-lo. Isso significa que pela idade que ele tem e pelo lugar onde ficava o tanque, provavelmente ele já tinha ido naquele lugar outras vezes. Ele tinha familiaridade com o lugar. Agora repita comigo: Siloé é o lugar do envio. Gente, isso aqui é assustador, porque eu estou falando para você de alguém que já esteve no ambiente do envio, mas nunca foi enviado. Eu estou falando para você de alguém que já pisou no ambiente do envio, mas ele nunca foi enviado. E aí a gente começa a perceber que isso é uma semelhança daquilo que a gente vive todo dia. Quantos cultos extraordinários a gente já não participou, cara? Quantas conferências absurdas a gente já não viveu? Quantos acampamentos poderosos a gente já não viveu? Só que a gente permanece no mesmo lugar. A gente pula de culto em culto, conferência em conferência, evento em evento, mas a gente não avança. E aí a gente está acostumado demais a colecionar palavras que recebemos de Deus. E aí é muito bom nós virmos para um culto como esse e alguém de repente olhar para nós e falar: assim manda Deus eu te dizer, eu tenho um projeto com você, você vai para as nações, você vai viver isso. Só que essa palavra é a mesma palavra que você recebeu 5 anos atrás. Só que o nosso coração se alegra. Mas deixa eu te falar algo, talvez você não goste disso, mas nunca mais se esqueça, ainda que você fique chateado comigo, quando Deus libera a palavra pela primeira vez, Ele está te revelando ela. Nós separamos ação de fala, amém? Você fala para depois você agir. Só que com Deus é diferente. Todas as vezes que Deus libera uma palavra, Deus já está agindo. É por isso que quando você olha para Gênesis, a Bíblia vai dizer: e disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Por quê? Porque todas as vezes que Deus libera uma palavra, Deus já está agindo. Isso significa que todas as vezes que Deus libera uma palavra para você, Ele já construiu aquilo que Ele liberou para você. Ou seja, toda palavra de Deus a respeito do seu futuro é só uma sinalização daquilo que está pronto. Isso significa que todas as palavras que Deus liberou para você a respeito do seu futuro, existe um futuro em Deus, que tudo isso é uma realidade. E se você não acessou esse lugar, o problema não está no lugar, o problema está em você. Porque Deus não vai preparar o lugar. É por isso que quando Ele liberou a palavra para Abraão, Ele disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. A terra já estava pronta. Então aqui Deus não prepara a terra, Deus me prepara para a terra que já está pronta, amém? Só que o que eu preciso entender, meu irmão, é que existem momentos na nossa vida em que nós entramos em lugares que Deus já liberou acesso.
Nós estamos em ambientes de palavras proféticas que são liberadas. Choramos, nos arrepiamos, mas a gente não avança. E aí a gente vem para cá com o anseio de colecionar palavras. Mas eu preciso entender que aquilo que nós estamos experimentando aqui precisa ir para algum lugar, cara. Aquilo que nós estamos aprendendo aqui precisa gerar em nós uma motivação e nos levar para um lugar onde a gente vai começar a colocar em prática aquilo que a gente está ouvindo e aprendendo. Só que dá para você entender, esse homem, ele está no lugar do envio, mas ele não pode ser enviado. Sabe por quê? Porque ele é cego. E aí eu preciso entender que Deus, ele jamais vai enviar uma geração que não vê. Você pode cantar bem, você pode pregar bem, você pode tocar bem, você até pode ser ungido, mas se você tiver escamas nos seus olhos, você não está preparado para ser lançado por Deus. Deus não é irresponsável. E todo mundo que carrega um propósito, você precisa entender que o seu propósito sempre vai conduzir pessoas com você, e um cego não pode guiar outro. Então esse homem, ele esteve em lugares proféticos da vida. Ele sentou em mesas com pessoas pontuais. Ele experimentou muita coisa, mas a cegueira o impediu de ser lançado para um lugar que Deus queria que ele fosse. Aí está escrito que quando ele chega no tanque, ele se ajoelha e ele começa agora a tirar a lama dos olhos. Aqui eu começo a partir para o final. Ao tirar a lama dos olhos, ele nunca tinha visto o rosto do seu pai. Ele não sabe qual é a cor do cabelo da sua mãe. Ele não sabe como é um pássaro, cara. Ele nunca viu uma árvore. Porque a cegueira dele não começou depois de um tempo, ele nasceu assim. Agora, ele está no lugar que ele conhece. E aquilo que o impedia de ser lançado está sendo retirado. Ele começa a lavar os olhos. Só que está escrito exatamente isso. Que ele foi, lavou, mas ele voltou. E o grande paradoxo disso daqui é, por que ele volta? Se ele está no lugar do envio, e a única coisa que o impedia era a cegueira que ele tinha, e agora ele está enxergando, por que ele volta? Dá para você entender que agora ele tem nas mãos tudo aquilo que ele precisava para ser lançado? Dá para você entender que aquilo que faltava agora já não falta, e ele tem tudo para ir para o lugar que ele sempre quis ir, só que está escrito que ele decidiu voltar. Eu pergunto, me responda por favor, qual foi a primeira coisa que aquele homem enxergou na vida? Ele mesmo. A primeira coisa que ele viu não foi uma árvore, não foi o rosto dos seus pais. A primeira coisa que ele enxerga é ele mesmo no reflexo da água. É por isso que ele volta. Ele volta porque ele entendeu algo. Ele não pode ser lançado por Deus se a única imagem que ele tem é dele mesmo. Porque aquilo que ela viu, ela mesma. E aí é perigoso quando a única imagem que a gente carrega é a nossa. É perigoso, porque eu preciso entender que aquilo que Deus levanta, Deus sustenta, mas aquilo que eu levanto, eu tenho que sustentar. E aí eu estou falando para você de alguém, meu irmão. Ele não esperou isso um ano, não foram 2. Eu estou falando para você de alguém que há mais de 15 anos está esperando por esse momento. Eu estou falando para você de um homem que há mais de 15 anos sonhou com esse momento, de poder ter a liberdade de ir para onde ele quiser. Só que no momento em que essa liberdade chega, ao invés dele avançar, ele decide voltar, por um único propósito: eu preciso ver Jesus. E aí eu quero liberar algo para você muito simples aqui. Você não pode avançar se você ainda não viu Jesus, cara. Eu sei que é algo muito simples isso aqui, mas o maior problema que nós carregamos hoje é uma geração
que tem muitos talentos, é uma geração muito boa. Não nos falta recurso, não nos falta estrutura, não nos falta unção, mas a gente ainda não viu Jesus, cara. E aí é problemático demais a gente perceber que a gente quer tanto ir, a gente quer tanto fazer, a gente quer tanto avançar, mas Paulo um dia disse: eu comecei a considerar tudo como perca, comparado àquilo que tem mais valor, conhecer a Cristo. O maior propósito da sua vida não é quantas mensagens você prega, não é o tanto de música que você canta. A maior pergunta da sua vida é: quando os teus olhos verão o Senhor? Eu queria que você fechasse os seus olhos e estendesse as suas mãos em posição de receber, por favor. Um dia Moisés vai fazer uma oração. E Moisés já tem uma palavra de Deus. Mas a oração que Moisés faz é: Senhor, não nos permita sair daqui se o teu Espírito não for com a gente. E detalhe, Deus falou para ele: você vai possuir a terra. A terra da promessa é de vocês, mas eu não vou junto. Sabe o que Moisés vai falar para o Senhor? Eu não quero ir se o Senhor não estiver com a gente. Sabe, meus irmãos, já são 12 anos rodando esse Brasil de ponta a ponta aí. Eu me deparo com muita gente que querem fazer muitas coisas. Eles querem as nações, eles querem ministrar, eles querem muitas coisas, mas a gente precisa entender algo aqui, cara. Eu sinto Deus olhando para o Brasil, e eu sinto Deus com saudade dessa nação. Saudade de quando Cristo para nós era suficiente. Quando eu cheguei nesse lugar, eu me assentei, o Senhor falou para mim: Everton, eu estou com saudade de algumas pessoas que estão aqui. Mas eu estou falando para você de uma saudade, meu irmão, de quando nós orávamos, não porque nós queríamos uma unção, mas porque nós queríamos Deus. De um momento onde as consagrações das nossas vidas não era fundamentado naquilo que nós queríamos possuir, mas é porque nós queríamos o Senhor. Qual foi a última vez que nós conseguimos derramar lágrimas porque nós queríamos o Senhor, cara? Qual foi a última vez na nossa vida? Possuir a presença de Deus vai te custar tudo. Vai te custar tempo, vai te custar dinheiro, vai te custar amigos, vai te custar lugares, vai te custar pessoas. E a pergunta do Evangelho não é o tanto que você tem de Deus. A pergunta do Evangelho é o tanto que Deus tem de você, meu irmão. Será que de fato você está disposto a ser alguém que vai possuir a presença de Deus? Será que você é alguém que está disposto a ir na contramão daquilo que os outros estão indo? Não, porque você quer, não, é só porque você almeja a presença de Deus. E aí é dentro desse lugar, um lugar muito simples, que Davi olha dizendo para Deus: vale muito mais um dia na sua presença do que 1000 anos fora daqui.
Eu sinto no meu espírito que esse tempo Deus está nos trazendo de volta para simplicidade de novo. Eu acredito que Deus está levantando uma geração que a maior marca dessa apenas pelo ministério que eu carrego. Isso é muito pouco, meu irmão. Eu quero que no fim da minha vida as pessoas olhem para mim e reconheçam: o Everton é um amigo de Deus. É por isso que eu falo para você algo muito simples. Cristo precisa ser suficiente para nós de novo. A realidade é que muitos de nós perdemos o Senhor de vista, cara. Na ideia de tentar construir alguma coisa, a gente perdeu o Senhor. E aí a gente já não percebe mais quando Ele chega no lugar. A gente já não reconhece mais o cheiro que Ele tem. E aí o Senhor está gritando para nós, dizendo: eu sinto saudade. Saudade de quando eu podia te visitar enquanto você estava lavando louça. Eu sinto saudade das madrugadas que a gente conversava e não era por absolutamente nada que você queria. Era só por conta dessa presença. É por isso que aquele homem voltou. Por um único motivo: eu preciso ver o Senhor. Eu queria muito orar por vocês. Fique de pé, por favor. Eu não sei se esse é o último período dessa conferência. É o último ou ainda vai ter à noite? Mas eu queria muito que você saísse daqui com algo no seu espírito, cara. Aonde os seus olhos estiverem, ali estará a sua devoção. E aonde a sua devoção estiver, ali estará o seu Deus. O problema da sua inconstância é porque você ainda tem um plano B na sua vida. O dia que o Senhor teve a liberdade de entregar para os discípulos a legalidade para eles irem embora, Ele disse: se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir embora. Naquele dia, sabe o que Pedro falou? Para onde eu irei? E Pedro tinha para onde voltar. Pedro tinha uma casa, Pedro tinha um emprego, Pedro tinha uma profissão, Pedro tinha amigos. Mas Pedro termina a sua frase dizendo: se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe quando você vai parar de ser inconstante? Quando Cristo para você deixar de ser apenas uma opção. Entenda isso. Cristo não é apenas uma boa opção, Ele é a única. Sabe quando, meu irmão, você vai parar de oscilar na sua jornada com o Senhor? Quando você começar a entender que isso aqui não é um test drive na sua vida. Quando você começar a entender que o Evangelho de Deus não é um lugar que você entra para testar se vai dar certo ou não. Um dia perguntaram para mim: Everton, e se der errado, o que você vai fazer? Eu falei: cara, primeiro, não vai dar errado. Segundo, eu não tenho outro plano.
Eu não estou vivendo essa vida testando para ver aonde vai dar. Não. Só que você precisa entender algo aqui essa noite. Ou você quer Cristo, ou você não quer Cristo. A base do seu relacionamento com Deus não pode estar fundamentado naquilo que você está sentindo. Porque o Espírito Santo de Deus não é um sentimento, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Então você precisa entender que o Evangelho de Deus é muito mais do que lágrimas e arrepio. Evangelho de Cristo é convicção, meu irmão. Porque vai ter dia que você vai entrar dentro do seu quarto para orar, você vai chorar, você vai se arrepiar e muita coisa vai acontecer. Mas vai ter dia que você vai entrar dentro do quarto, você não vai chorar, você não vai se arrepiar e nada vai acontecer. E aí é nesse dia que, se a base do seu relacionamento for aquilo que você está sentindo, você vai desviar. Então você precisa entender que o que vai fundamentar os seus pés aqui dentro e o que vai fazer você permanecer naquilo que Deus está te chamando é quando você parar de se mover por aquilo que você está sentindo e você começar a se mover por responsabilidade. Deixa eu falar algo para você, cara. O que fundamenta a nossa vida aqui dentro é quando a gente abre mão das vontades e começa a se mover por responsabilidade. Sabe por quê? Vai ter dias que você vai ter vontade de ler a Bíblia. Vai ter dias que você vai ter vontade de jejuar. Vai ter dias que você vai ter vontade de ler, de orar, de fazer tudo, mas não serão todos os dias. E guarde isso. Aquilo que te move tem poder de te parar. Repita isso comigo. Aquilo que me move tem poder de me parar. Se você é movido pelas suas vontades, as suas vontades uma hora ou outra elas vão te parar. Então tem gente que está sendo inconstante por esse motivo. Você só ora quando tem vontade. Você só lê a Bíblia quando você tem vontade. Você só jejua quando você tem vontade. Quando você não tem vontade, você não faz. E você precisa entender que o que traz constância para a nossa caminhada é quando a gente abre mão das vontades da nossa vida e a gente começa a se mover por constância. E essa constância, ela é regada por algo chamado responsabilidade. Quem aqui trabalha ou estuda? Todo dia que você acorda, você tem vontade para o seu trabalho? Todo dia que você acorda, você tem vontade de ir para a sua escola, para a sua faculdade? Mas me responda, quantas vezes que você foi trabalhar sem vontade? Todo dia praticamente. Quantas vezes você foi para a sua faculdade ou para a sua escola sem vontade? Agora eu te pergunto, por que para as outras coisas você se move sem vontade, mas aqui para dentro você só se move por vontade? Por que mesmo sem vontade você levanta e vai trabalhar? Porque você encontrou uma recompensa no seu trabalho. Não venha me dizer que você está lá porque você ama do seu trabalho. Que se você estivesse lá apenas porque você ama, você podia trabalhar de graça. Você está lá porque você recebe um salário. E esse salário sustenta a sua vida. Então você faz o que você faz sem vontade porque você encontrou uma recompensa atrás disso. Sabe que você vai para a sua faculdade sem vontade porque você almeja um curso e você quer se formar, sim ou não? Então você encontrou uma recompensa. E esse é o grande problema. Aqui dentro, a gente não se move assim porque os nossos olhos ainda não encontraram essa recompensa. É por isso, meu irmão, que os teus olhos precisam voltar para o Senhor de novo. Hebreus, a Bíblia vai dizer para nós, no capítulo 11: continuem correndo a corrida que foi proposta para vocês sem desanimar. Mas a pergunta é, como? E a resposta é simples: permaneçam com seus olhos fixos em Jesus. Estenda as suas mãos, feche os seus olhos. Qual foi a última vez que verdadeiramente você se encontrou com o Senhor?
Jovens e adolescentes que estão aqui, escutem isso pelo amor de Deus, cara. Eu estou com 27 anos. E eu posso falar algo para vocês. Vai passar muito rápido. O evangelho não é um playground, cara. Para você estar onde você está, homens morreram para você estar aqui. Mulheres morreram para pavimentar a estrada que você está pisando hoje. Então você precisa entender que você precisa querer Cristo de todo o seu coração. Charles Spurgeon vai dizer que todo homem carrega um vazio do tamanho de Deus. Então escute isso. Os seus amigos não podem preencher esse vazio. As drogas não podem preencher esse vazio. O sexo não pode preencher esse vazio. A pornografia não pode preencher esse vazio. Mas aonde os seus olhos estiverem, ali estará o seu Deus, cara. É por isso que essa manhã eu sinto no meu espírito que o Senhor está gerando um batismo de arrependimento aqui. Talvez você é alguém que você perdeu Jesus de vista. O louvor pode subir, por favor. Talvez você é alguém que perdeu Jesus de vista. Eu preciso orar por você. Talvez em algum momento da sua vida os seus olhos ficaram voltados para todas as outras coisas. Menos para aquilo que de fato importa. E acredite, eu não vou até você. Mas se isso fez sentido para você, eu te dou 15 segundos para você estar de joelho aqui na frente. Eu preciso orar por você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu queria pedir nesse momento para que líderes, pessoas da intercessão, colocassem a mão sobre todas essas pessoas que estão aqui, por favor. Não deixa ninguém só. A minha oração hoje é para que o Espírito Santo de Deus os batize com desespero pela presença de novo. Olhos secos voltem a ter lágrimas de novo. Olhos secos voltem a ter lágrimas de novo. Que haja nesse momento um batismo de arrependimento.
Senhor, nos perdoe por ter te perdido de vista. Nos perdoe porque os nossos olhos encontraram refúgio em outro lugar. Eu oro para que no nome de Jesus que vocês sejam batizados agora com fome e sede pela presença de Deus. E que vocês comecem agora a entender, cara, que Cristo é o fundamento da vida de vocês. Que toda construção só faz sentido se nós edificarmos elas em cima de Cristo. Cristo é o fundamento. Eu oro agora, Espírito Santo, comece agora a visitar todos esses jovens e esses adolescentes. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que no nome de Jesus eles sejam agora batizados com fome, eles sejam agora batizados com sede pela tua presença. Comece agora, Espírito Santo de Deus, a gerar saudade no espírito deles, saudade de ouvir a sua voz, saudade de serem tocados pelas tuas mãos. Comece agora, Espírito Santo de Deus, a gerar saudade no espírito. Isso, vamos, vamos, vamos. Meu